Dando continuidade aqui no nosso fluxo, agora nós vamos conhecer um recurso chamado tabelas. O que são essas tabelas? Nada mais é do que a opção de você criar uma estrutura e criar um cadastro dentro do seu workflow, dentro do seu fluxo, né? Então vamos colocar uma situação aqui para esse fluxo de reembolso. A gente sabe que não é real, mas serve para a gente poder conhecer o recurso. Vamos supor que esses reembolsos são feitos para fornecedores pré-definidos. Então, para a pessoa não ter que ficar preenchendo aqueles dados, nome, e-mail, telefone, conta corrente e tudo mais, nós poderíamos já criar um cadastro desses fornecedores aqui dentro do nosso fluxo. Poderia ser um cadastro de fornecedor, cadastro de cliente, cadastro de produto, cadastro de funcionários, centro de custo, enfim. É a opção que a gente tem de manter um cadastro. Então, a tabela, quando a gente clica aqui em tabelas, por enquanto nós não temos nenhuma tabela cadastrada para esse fluxo, somente essa tabela atribuições aqui que eu não vou usá-la. Então, vamos pedir uma nova tabela chamada fornecedores. Tabela chamada fornecedores, ok? E aí, nós vamos definir a estrutura dessa tabela. O que um fornecedor tem? Ele tem um campo texto, ele tem um campo número, né? Então, vamos colocar aqui, ó, fornecedor. Ele vai ter um campo chamado nome, que vai ser o nome dele mesmo, ok? Depois, nós vamos ter mais um campo texto chamado e-mail, que vai ser o e-mail desse fornecedor. E vamos colocar aqui um nome amigável, e-mail. E, sei lá, mais um campo aqui, ó, número da conta, por exemplo. Conta corrente. Poderia colocar aqui o banco, agência, operação, enfim, né? Vamos colocar bem resumido aqui, ó, conta corrente. Pronto. É esse que é o cadastro que eu quero manter do meu fornecedor. Inclusive, eu até não parametrizei aqui, né? Vamos deixar a conta aqui também, no ID do campo. Pronto, então eu tenho nome, e-mail e conta. Eu vou salvar a minha estrutura. Pronto, salvo. Então a gente já tem aqui a tabelinha de fornecedores. Aqui na manutenção de tabelas, eu tenho a opção de ver registros, tenho a opção de renomear, deletar e tal. Vamos aqui em ver registros. Por enquanto não tem nenhum cadastrado. Então vamos cadastrar um novo fornecedor aqui. Esse fornecedor vai se chamar Itamar Ribeiro Serviços Limitada. Pronto. E-mail itamar@htfapps.com. E a conta corrente. Essa conta corrente aqui. Pronto. E vou adicionar. Então, beleza, eu já tenho um registro aqui na minha tabela. Eu posso alimentar os demais registros aqui de forma manual, pedindo um novo, ou eu posso importar essa estrutura via consulta, um sistema de terceiros, enfim. Isso daí a gente aqui no suporte pode dar as orientações e a ajuda necessária, né? Mas vamos supor aqui que esse cadastro vai ser feito todo de forma manual. Então, o que eu fiz? Eu só criei a estrutura da minha tabela, tá bom? Criei a estrutura e adicionei um registro aqui, mas eu posso adicionar o registro no próprio fluxo também, durante a execução dele. Agora, eu quero utilizar essa tabela. Onde que eu vou usar ela? Eu vou usar essa tabela lá no meu form inicial, lá na minha solicitação. Qual que é o formulário que eu tenho aqui? Lá no meu Start. Vamos ver aqui, ó, formulário. O formulário é nova solicitação. Então, beleza, vamos abrir os nossos modelos de formulário e vamos localizar aqui nova solicitação. Agora, eu vou arrastar para cá um novo campo chamado registro de tabela. É onde eu vou apontar o meu fornecedor. Então, ele vai ser obrigatório, vai se chamar fornecedor. E o nome do campo também vai se chamar fornecedor. Então, o fornecedor que for selecionado pelo usuário lá no momento do start vai ficar salvo nesse campo fornecedor, ok? Bom,
E aí, eu tenho que falar aqui de qual tabela. Eu tenho que informar aqui o nome da tabela. Vamos copiar e vamos colar para não ter erro. Vamos verificar aqui, ó. A tabela ficou fornecedores. Então, vou copiar o mesmo nome aqui, ó, fornecedores. Opa, não deu para copiar, mas eu colo ele lá. Vamos lá no nosso formulário, nova solicitação, tabela, e aqui, registro de tabela. Não, vamos consertar aqui, ó, fornecedores. Isto. E eu tenho a opção de deixar o usuário adicionar novos registros quando ele estiver utilizando o fluxo. Eu vou deixar marcado aqui adicionar. Então é isso. Ó. Eu tenho um campo do meu formulário que vai guardar o fornecedor que o cara escolheu da tabela fornecedores. Ok? Muito bem. Então agora eu vou salvar o meu formulário. E depois eu quero mostrar o valor, né, o nome do fornecedor que o cara selecionou nas etapas posteriores. Eu vou eleger aqui uma tarefa, que vai ser a tarefa de pagamento do reembolso. Nessa tarefa de pagamento do reembolso, eu vou verificar qual é o formulário, pagar reembolso. Ok, então vamos abrir o formulário pagar reembolso. E aqui nós vamos ter um campo chamado busca de variável. Esse campo busca de variável, ele vai buscar para a gente o nome do fornecedor selecionado. Então, vamos colocar aqui, ó, nome do fornecedor. Nome do fornecedor. Ok? E aí, o que nós vamos ter que fazer? Agora, muda um pouquinho a história. A gente não vai conseguir buscar direto da tarefa. Nós vamos fazer o seguinte, aqui, ó. Nós vamos buscar de tarefa. De qual tarefa? Nós vamos buscar da mesma tarefa que a gente está trabalhando, que é essa tarefa aqui de pagamento. Deixa eu salvar aqui e só verificar qual que é o ID dessa tarefa. Eu vou buscar dessa própria tarefa, mas na verdade eu vou jogar nas variáveis de entrada dela esse nome. Esse nome que eu jogo na variável de entrada é exatamente o nome que a gente vai mostrar lá no formulário, nesse mesmo formulário. Então, qual que é a tarefa? Eu venho aqui, ó, é a tarefa, é o Node 1, que é aquele segundo Node que a gente criou lá no início do fluxo. Então, é do Node 1. Vamos voltar aqui no formulário, modelo de formulário, pagamento, e vamos falar o seguinte, nós vamos recuperar do Node, underline 1, e qual que é o nome da variável? Eu vou jogar uma variável de entrada chamada nome do fornecedor. Nome fornecedor. Vou até copiar aqui para não ter erro. Ó. Beleza. Como que eu quero mostrar isso? Eu quero mostrar isso em formato de texto. Beleza. E já podemos salvar aqui. Ó. Pronto. Eu já salvei o meu campo de busca de variável lá no meu formulário. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso jogar uma variável de entrada nessa mesma tarefa de pagamento de reembolso para que seja carregada no formulário o valor, o nome do fornecedor. Então, vamos aqui, ó, nova variável de entrada, o mesmo nome que eu coloquei lá no formulário, de onde vai buscar, salvar resultados na mesma tarefa, né, na própria tarefa. Gerar exceção pode deixar marcado e aqui o código. Então, diferente dos campos texto padrão, o registro de tabela, a gente precisa buscar o nome lá naquela estrutura que a gente criou. A gente tinha lá e-mail, nome, conta corrente e tal. Para a gente fazer isso, sempre nós vamos usar essa receita aqui. Ó. Nós vamos pegar e usar esse ID, ele vai retornar para a gente qual que é o ID do registro selecionado lá, qual fornecedor. Cada fornecedor ele vai criando um ID, o ID 1, 2, 3, até N. Né? Bom, o ID não é o suficiente, a gente quer pegar o nome do fornecedor, é o e-mail do fornecedor, aí a gente usa essa tabelinha, essa funçãozinha chamada getTableVal, que aí ele vai passar como parâmetro o ID que você selecionou, que você recuperou aqui em cima, e o nome. Nome é o campo do registro da tabela, da estrutura da tabela. Ou seja, eu estou recuperando esse campo nome aqui, ó, que eu estou pegando da estrutura da minha tabela.
Então, vamos fazer essa parametrização. Vamos vir aqui e vamos verificar o ID getTableVal, task, isso aí eu quero que pegue de uma tarefa. De qual tarefa? Aliás, de qual campo? Da tabela fornecedor. Então, eu tenho que ir lá no meu formulário, na nova solicitação, e ver o nome que eu coloquei para o meu campo. Ó. Aqui, ó, eu coloquei o nome fornecedor. Eu vou colocar aqui o nome mais coerente, TBL fornecedor, que aí é campo de tabela. Mas poderia ser fornecedor, não teria problema. Buscando da tabela fornecedores. Beleza, agora vamos colar o mesmo nome aqui para dar certinho, né? Tem que buscar desse mesmo campo. Esse aqui é o campo lá da solicitação, o campo que está amarrado naquela tabela. E depois eu quero retornar o nome do fornecedor da estrutura da tabela. Então é isso aqui, ó. Vamos copiar esse código e vamos colar lá nas entradas da nossa tarefa. Beleza, ó. O que ele vai fazer? Ele vai jogar nessa variável aqui o nome do fornecedor selecionado lá na etapa 0, lá na nova solicitação. É só isso. Podemos publicar e já podemos testar, ver se vai dar tudo certinho. Então vamos aqui no nosso fluxo de trabalho, vamos pedir um novo fluxo. Reembolso de despesas. Vamos colocar aqui teste tabela. Projeto, obra, teste. Obra teste 01. Vou colocar direto aqui 500 para não passar pela aprovação gerencial. E vamos colocar uma data. Olha só, quando a gente selecionou um registro de tabela, ele já habilitou aqui para a gente um campo com a opção de selecionar. Ó. Aí eu posso buscar aqui ó, pelo nome, pelo e-mail, tá vendo? Ó. Então, eu posso também adicionar um novo registro aqui. Ó. Posso adicionar um novo fornecedor aqui. Não vou fazer isso agora. Eu já vou aproveitar e já vou selecionar o fornecedor que eu já tinha cadastrado. Eu clico aqui sobre selecionar, pronto, ó, ele já selecionou aquele mesmo fornecedor. Ó. E então vamos iniciar o nosso fluxo. Ele está passando pela geração do Smart Doc e vai abrir para a gente aquelas duas tarefinhas lá do final. Lembrando que a tarefa de pagamento do reembolso é onde a gente vai mostrar o nome do fornecedor. Então, nós temos lançar e pagar. Vamos ver pagar. Pagamento. Olha só, ele trouxe, aqui está o campo de busca de variável com o nome do fornecedor que a gente cadastrou, Itamar Serviços Limitada. Então, é dessa forma que a gente consegue criar um cadastro, né, que a gente chama de tabela, utilizar esse cadastro no nosso formulário e depois mostrar esses valores ou até utilizar esses valores na lógica do nosso fluxo nas demais tarefas seguintes.